Título 6º. Convenções coletivas de trabalho. Artigo 611. Convenção coletiva de trabalho é o acordo de caráter normativo, pelo qual dois ou mais sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das respectivas representações, às relações individuais de trabalho. Parágrafo 1º. É facultado aos sindicatos representativos de categorias profissionais celebrar acordos coletivos com uma ou mais empresas da correspondente categoria econômica, que estipulem condições de trabalho, aplicáveis no âmbito da empresa ou das acordantes respectivas relações de trabalho. Parágrafo 2º. As federações e, na falta desta, as confederações representativas de categorias econômicas ou profissionais poderão celebrar convenções coletivas de trabalho para reger as relações das categorias a elas vinculadas, e não organizadas em sindicatos, no âmbito de suas representações. Artigo 611-A. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho, observados os incisos 3º e 6º do caput do artigo 8º da Constituição, tem prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre: Inciso 1º. Pacto quanto à jornada de trabalho, observados os limites constitucionais. Inciso 2º. Banco de horas anual. Inciso 3º. Intervalo intra-jornada, respeitado o limite mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas. Inciso 4º. Adesão ao Programa Seguro Emprego PSE, de que trata a Lei nº 13.189, de 19 de novembro de 2015. Inciso 5º. Plano de cargos, salários e funções compatíveis com a condição pessoal do empregado, bem como identificação dos cargos do que se enquadram como funções de confiança. Inciso 6º. Regulamento empresarial. Inciso 7º. Representante dos trabalhadores no local de trabalho. Inciso 8º. Teletrabalho, regime de sobreaviso, e trabalho intermitente. Inciso 9º. Remuneração por produtividade, incluídas as gorjetas percebidas pelo empregado, e remuneração por desempenho individual. Inciso 10. Modalidade de registro de jornada de trabalho. Inciso 11. Troca do dia de feriado. Inciso 12. Enquadramento do grau de insalubridade e prorrogação de jornada em locais insalubres, incluída a possibilidade de contratação de perícia, afastada a licença prévia das autoridades competentes do Ministério do Trabalho, desde que respeitadas, na integralidade, as normas de saúde, higiene e segurança do trabalho previstas em lei ou em normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. 13. Revogado. Inciso 14. Prêmios de incentivo em bens ou serviços, eventualmente concedidos em programas de incentivo. Inciso 15. Participação nos lucros ou resultados da empresa. Parágrafo 1º. No exame da convenção coletiva ou do acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho observará o disposto no parágrafo 3º do artigo 8º desta consolidação. Parágrafo 2º. A inexistência de expressa indicação de contrapartidas recíprocas em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho não ensejará sua nulidade por não caracterizar um vício do negócio jurídico. Parágrafo 3º. Se for pactuada a cláusula que reduz ao salário ou à jornada, a convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho deverão prever a proteção dos empregados contra a dispensa imotivada durante o prazo de vigência do instrumento coletivo. Parágrafo 4º. Na hipótese de procedência de ação anulatória de cláusula de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, quando houver a cláusula compensatória, esta deverá ser igualmente anulada, sem repetição do indébito.
Parágrafo 5º. Os sindicatos subscritores de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho participarão, como litisconsortes necessários, em ação coletiva que tenha como objeto a anulação de cláusulas desses instrumentos, vedada a apreciação por ação individual. Artigo 611-B. Constituem objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, exclusivamente, a supressão ou a redução dos seguintes direitos. Inciso 1º. Normas de identificação profissional, inclusive as anotações na carteira de trabalho e previdência social. Inciso 2º. Seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário. Inciso 3º. Valor dos depósitos mensais e da indenização rescisória do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. Inciso 4º. Salário mínimo. Inciso 5º. Valor nominal do 13º salário. Inciso 6º. Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Inciso 7º. Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. Inciso 8º. Salário família. Inciso 9º. Repouso semanal remunerado. Inciso 10. Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% do normal. Inciso 11. Número de dias de férias devidas ao empregado. Inciso 12. Gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, 1/3 ou mais do que o salário normal. Inciso 13. Licença maternidade com a duração mínima de 120 dias. Inciso 14. Licença paternidade nos termos fixados em lei. Inciso 15. Proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei. Inciso 16. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias, nos termos da lei. Inciso 17. Normas de saúde, higiene e segurança do trabalho previstas em lei ou em normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Inciso 18. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas. Inciso 19. Aposentadoria. Inciso 20. Seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador. Inciso 21. Ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Inciso 22. Proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador com deficiência. Inciso 23. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. Inciso 24. Medidas de proteção legal de crianças e adolescentes. Inciso 25. Igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Inciso 26. Liberdade de associação profissional ou sindical do trabalhador, inclusive o direito de não sofrer, sem sua expressa e prévia anuência, qualquer cobrança ou desconto salarial estabelecidos em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Inciso 27. Direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender. Inciso 28.
Definição legal sobre os serviços ou atividades essenciais e disposições legais sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade em caso de greve. Inciso 29. Tributos e outros créditos de terceiros. Inciso 30. As disposições previstas nos artigos 373-A, 390, 392, 392-A, 394, 394-A, 395, 396 e 400 desta Consolidação. Parágrafo único. Regras sobre duração do trabalho e intervalos não são consideradas como normas de saúde, higiene e segurança do trabalho para os fins do disposto neste artigo. Artigo 612. Os sindicatos só poderão celebrar convenções ou acordos coletivos de trabalho, por deliberação de Assembleia Geral especialmente convocada para esse fim, consoante o disposto nos respectivos estatutos, dependendo a validade da mesma do comparecimento e votação, em primeira convocação, de 2/3 dos associados da entidade, se se tratar de convenção, e dos interessados, no caso de acordo, e, em segunda, de 1/3 dos mesmos. Parágrafo único. O quórum de comparecimento e votação será de 1/8 dos associados em segunda convocação, nas entidades sindicais que tenham mais de 5.000 associados. Artigo 613. As convenções e os acordos deverão conter obrigatoriamente: Inciso 1. Designação dos sindicatos convenentes ou dos sindicatos empresas acordantes. Inciso 2. Prazo de vigência. Inciso 3. Categorias ou classes de trabalhadores abrangidas pelos respectivos dispositivos. Inciso 4. Condições ajustadas para reger as relações individuais de trabalho durante sua vigência. Inciso 5. Normas para a conciliação das divergências sugeridas entre os convenentes por motivos da aplicação de seus dispositivos. Inciso 6. Disposições sobre o processo de sua prorrogação e de revisão total ou parcial de seus dispositivos. Inciso 7. Direitos e deveres dos empregados e empresas. Inciso 8. Penalidades para os sindicatos convenientes, os empregados e as empresas em caso de violação de seus dispositivos. Parágrafo único. As convenções e os acordos serão celebrados por escrito, sem emendas nem rasuras, em tantas vias quantos forem os sindicatos convenientes ou as empresas acordantes, além de uma destinada a registro. Artigo 614. Os sindicatos convenientes ou as empresas acordantes promoverão, conjunta ou separadamente, dentro de 8 dias da assinatura da convenção ou acordo, o depósito de uma via do mesmo, para fins de registro e arquivo, no Departamento Nacional do Trabalho, em se tratando de instrumento de caráter nacional ou interestadual, ou nos órgãos regionais do Ministério do Trabalho e Previdência Social, nos demais casos. Parágrafo 1º. As convenções e os acordos entrarão em vigor 3 dias após a data da entrega dos mesmos no órgão referido neste artigo. Parágrafo 2º. Cópias autênticas das convenções e dos acordos deverão ser afixados de modo visível, pelos sindicatos convenientes, nas respectivas sedes e nos estabelecimentos das empresas compreendidas no seu campo de aplicação, dentro de 5 dias da data do depósito previsto neste artigo. Parágrafo 3º. Não será permitido estipular duração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho superior a 2 anos, sendo vedada outra atividade. Artigo 615. O processo de prorrogação, revisão, denúncia ou revogação total ou parcial de convenção ou acordo ficará subordinado, em qualquer caso, à aprovação de Assembleia Geral dos sindicatos convenientes ou partes acordantes, com observância do disposto no artigo 612. Parágrafo 1º. O instrumento de prorrogação, revisão,
denúncia ou revogação de convenção ou acordo será depositado para fins de registro e arquivamento, na repartição em que o mesmo originariamente foi depositado observado o disposto no artigo 614. Parágrafo 2º. As modificações introduzidas em convenção ou acordo, por força de revisão ou de revogação parcial de suas cláusulas passarão a vigorar 3 dias após a realização de depósito previsto no parágrafo 1º. Artigo 616. Os sindicatos representativos de categorias econômicas ou profissionais e as empresas, inclusive as que não tenham representação sindical, quando provocados, não podem recusar-se à negociação coletiva. Parágrafo 1º. Verificando-se recusa à negociação coletiva, cabe aos sindicatos ou empresas interessadas dar ciência do fato, conforme o caso, ao Departamento Nacional do Trabalho ou aos órgãos regionais do Ministério do Trabalho e Previdência Social, para convocação compulsória dos sindicatos ou empresas recalcitrantes. Parágrafo 2º. No caso de persistir a recusa à negociação coletiva, pelo desatendimento às convocações feitas pelo Departamento Nacional do Trabalho ou órgãos regionais do Ministério de Trabalho e Previdência Social, ou se malograr a negociação entabulada, é facultada aos sindicatos ou empresas interessadas a instauração de dissídio coletivo. Parágrafo 3º. Havendo convenção, acordo ou sentença normativa em vigor, o dissídio coletivo deverá ser instaurado dentro dos 60 dias anteriores ao respectivo termo final, para que o novo instrumento possa ter vigência no dia imediato a esse termo. Parágrafo 4º. Nenhum processo de dissídio coletivo de natureza econômica será admitido sem antes se esgotarem as medidas relativas à formalização da convenção ou acordo correspondente. Artigo 617. Os empregados de uma ou mais empresas que decidirem celebrar acordo coletivo de trabalho com as respectivas empresas darão ciência de sua resolução, por escrito, ao sindicato representativo da categoria profissional, que terá o prazo de 8 dias para assumir a direção dos entendimentos entre os interessados, devendo igual procedimento ser observado pelas empresas interessadas com relação ao sindicato da respectiva categoria econômica. Parágrafo 1º. Expirado o prazo de 8 dias sem que o sindicato tenha se desincumbido do encargo recebido, poderão os interessados dar conhecimento do fato à federação a que estiver vinculado o sindicato e, em falta dessa, a correspondente confederação, para que, no mesmo prazo, assuma a direção dos entendimentos. Esgotado esse prazo, poderão os interessados prosseguir diretamente na negociação coletiva até final. Parágrafo 2º. Para o fim de deliberar sobre o acordo, a entidade sindical convocará a Assembleia Geral dos diretamente interessados, sindicalizados ou não, nos termos do artigo 612. Artigo 618. As empresas e instituições que não estiverem incluídas no enquadramento sindical a que se refere o artigo 577 desta Consolidação poderão celebrar acordos coletivos de trabalho com os sindicatos representativos dos respectivos empregados, nos termos deste título. Artigo 619. Nenhuma disposição de contrato individual de trabalho que contrária a normas de convenção ou acordo coletivo de trabalho poderá prevalecer na execução do mesmo, sendo considerada nula de pleno direito. Artigo 620. As condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho. Artigo 621. As convenções e os acordos poderão incluir entre suas cláusulas disposição sobre a constituição e funcionamento de comissões mistas de consulta e colaboração, no plano da empresa e sobre participação, nos lucros. Estas disposições mencionarão a forma de constituição, o modo de funcionamento e as atribuições das comissões, assim como o plano de participação, quando for o caso. Artigo 622. Os empregados e as empresas que celebrarem contratos individuais de trabalho, estabelecendo condições contrárias ao que tiver sido ajustado em convenção ou acordo que lhes for aplicável, serão passíveis da multa neles fixada.
Parágrafo único. A multa a ser imposta ao empregado não poderá exceder da metade daquela que, nas mesmas condições, seja estipulada para a empresa. Artigo 623. Será nula de pleno direito disposição de convenção ou acordo que, direta ou indiretamente, contrário à proibição ou norma disciplinadora da política econômico-financeira do governo ou concernente à política salarial vigente, não produzindo quaisquer efeitos perante autoridades e repartições públicas, inclusive para fins de revisão de preços e tarifas de mercadorias e serviços. Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, a nulidade será declarada, de ofício ou mediante representação, pelo Ministro do Trabalho e Previdência Social, ou pela Justiça do Trabalho em processo submetido ao seu julgamento. Artigo 624. A vigência de cláusula de aumento ou reajuste salarial, que implique elevação de tarifas ou de preços sujeitos à fixação por autoridade pública ou repartição governamental, dependerá de prévia audiência dessa autoridade ou repartição e sua expressa declaração no tocante à possibilidade de elevação da tarifa ou do preço e quanto ao valor dessa elevação. Artigo 625. As controvérsias resultantes da aplicação de convenção ou de acordos celebrado nos termos deste título serão dirimidas pela Justiça do Trabalho,